Então o Fialho já tem vindo aqui algumas vezes e é uma grande honra recebê-lo novamente, viu? Fica à vontade, que Deus, que a espiritualidade possa colocar as palavras que precisamos ouvir. Então, caros irmãos, prezadas irmãs da Seara Espírita Missionário do Consolador, caros internautas que nos acompanham através da TV 7, é sempre um enorme prazer, uma enorme responsabilidade falarmos sobre o Evangelho de Cristo, falarmos sobre a doutrina espírita. Estive pensando acerca do tema a ser abordado hoje e tenho identificado nas minhas concepções que o mundo anseia, nesse momento em que vivemos, por consolo. A mídia, ultimamente, tem mostrado-nos desgraças, acontecimentos tristes e tem explorado bastante negativamente, e isso tem entrado nos nossos lares. A questão do acidente de Brumadinho, em Minas Gerais, onde desencarnaram centenas de pessoas, as chuvas torrenciais que alcançam o pessoal no Sudeste, o incêndio que aconteceu no alojamento, de um time de futebol, um acidente com um helicóptero que tirou de circulação, tirou dentre nós um grande comunicador, um jornalista, e as coisas que vêm acontecendo conosco, que vêm, de certa forma, nos alcançando de uma maneira muito intensa, trazendo para nós outros pensamento de sofrimento, de angústia. A depressão tem se alastrado em decorrência disso que nos envolve, dessa nuvem, de informações que nos chegam. E por vezes nós fazemos a leitura de tudo isso e reagimos de uma forma negativa. Nós sofremos. E como nós buscamos entender o sofrimento para que a gente possa resolver aquilo que acontece conosco, para que pelo menos nós possamos entender, é preciso que a gente se coloque numa situação de equilíbrio. E aí, em primeira instância, nós que somos religiosos pensamos nesse consolo, nesse equilíbrio. E o Mestre de Amor, Jesus, ele nos alcança em todos os instantes, embora nós não registramos muitas das vezes a sua atuação junto a nós outros, no nosso convívio familiar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E é isso que a gente vai refletir hoje a respeito desse convite de Jesus. Ele começa chamando-nos para irmos até Ele. Nós, os aflitos, nós, os sobrecarregados, nós que buscamos, esse convite é estendido a todos. E Ele promete nos dar alívio, desde que nós observemos seu jugo, ou seja, observemos a sua lei. Então, a lei que não é uma lei pesada, é a lei do amor, onde nós, de certa forma, ainda temos uma dificuldade de entendimento nesse quesito. O que é o amor? Como nós podemos vivenciar esse amor? Porque nós temos várias percepções de amor. Nós temos amor para com aqueles que são mais próximos, nós temos amor para com aqueles que são mais distantes, nós temos um amor diferenciado para quem pensa igual a nós, nós temos um amor diferenciado para quem pensa diferente. Então, Cristo, ele veio com essa perspectiva de nos abraçar desde há muito, porque nós que somos espíritas, nós somos reencarnacionistas. Precisamos refletir sobre isso. Quantas das vezes nós fomos abraçados nessa decorrência de vida passadas e já nesta atual vivência nossa, nesse corpo novo, nessa nova trajetória, nesse novo pedaço de percurso. Então, nessa perspectiva, todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de entes queridos,
elas encontram consolação na fé no futuro. Nós devemos desenvolver a fé no futuro, porque tudo isso está pautado na lei de Deus. Nada acontece por acaso. Às vezes o nosso entendimento ainda é circunscrito, ele ainda é um pouco fechado ainda. E foi isso que Cristo veio ensinar aos homens. Ele veio trazer essa abrangência maior, da perspectiva de Deus. E isso vem se desdobrando com o decorrer do nosso avanço. Essa perspectiva de Deus, ela vai se aprofundando. E à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos vivenciando, que nós vamos desenvolvendo o amor, essa percepção de Deus, ela vai se abrindo também. E nós vamos se aproximando cada vez mais do nosso Criador, da nossa essência. E aí, à medida que nós vamos nos aproximando deste ser, que ainda temos a dificuldade de percepção, nós vamos tendo uma facilidade maior de entender o que acontece com nós outros, por que se dá essas dificuldades, essas dores, essas desgraças. Jesus, ele convida todos os aflitos e sobrecarregados. Nós que estamos preocupados com os dias atuais, quanta preocupação, nos nossos dias atuais, com tudo. A gente sai de casa preocupado, pedindo a Deus que nos acompanhe, que nos dê entendimento para que nós possamos voltar em paz para casa. A gente está dentro de casa pedindo a Deus que nada aconteça, para que ninguém entre, ninguém traga para a gente a face da violência. A gente fica pedindo pelo nosso ente querido, a gente fica pedindo para que não aconteça nada com os nossos conhecidos e foge ao nosso alcance, foge ao nosso controle tudo isso. Jesus convida os depressivos, aqueles que são acometidos com esse mal que graça hoje em dia e que é de difícil entendimento. É muito difícil para quem se encontra em depressão entender o que está acontecendo com ele, porque depressão é uma tristeza que não tem causa. A tristeza, ela se caracteriza por uma causa. A depressão não. Temos tido contato com algumas pessoas depressivas e me interesso pelo assunto, e é nítido isso. Você pode ter ganhado na Mega Sena, mas aquilo não faz diferença para você, porque você está num estado depressivo. Você pode chegar para a pessoa depressiva e dizer para ela assim: mas você tem uma família bonita, mas você tem um emprego bom, mas você é bonito, você é belo, você é magro, você é alto, você se enquadra em todas as questões e modelos que a atual conjuntura cobra de nós outros, mas ele não consegue enxergar e não consegue sair disso. E aí é fácil você dizer: mas olha como o dia está bonito, sai dessa, melhora. E infelizmente não é assim que acontece. É como se você chegasse para alguém que está gripado e dissesse assim: não pega mais gripe não, olha, eu vou pegar a gripe porque eu quero. Ah, eu quebrei a perna, estou em cima da cama. Rapaz, levanta daí, reage. A gente fala isso com alguém que está com um problema físico que não seja psicológico, a gente não fala, porque não é assim que se resolve. É algo muito mais complexo, porque reflete a alma, reflete o estado da alma naquele momento. E aí tem tantas outras coisas que esse consolo de Cristo, em primeira instância, vai alcançar essas pessoas. E vai alcançar também quem está ao seu lado, encarnados e desencarnados. Mas é preciso a busca, é preciso que nós façamos um esforço. E o esforço que demanda tempo. A gente não consegue resolver a maioria dos nossos problemas com passe de mágica. Não é assim. Para o problema dos outros, é relativamente fácil. Eu tenho uma receita para o problema de todo mundo. Eu só não tenho uma receita para os meus problemas. Porque eu vejo que quando é comigo é mais complicado, porque dói mais. Porque tem alguns empecilhos que eu não consigo superar. E aí a quem recorrer? Por que que as pessoas, e isso é comprovação científica,
As pessoas que têm uma fé, têm uma melhora, em detrimento das pessoas que não têm uma fé. Foi pego um percentual de pessoas que tinham fé, foi tratado também com oração, e outras pessoas que não tinham fé. E essas que tinham fé, elas melhoraram, tiveram uma melhora mais acentuada. Porque a gente vai se nutrindo do teor de Deus. Nós vamos voltando à nossa fonte. Nós vamos conseguindo encontrar este consolo que nós buscamos em Jesus. Porque Jesus é o que reflete a pureza de Deus na terra. E Ele se faz refletir em cada um de nós. Somos inconstantes, é bem verdade, porque nós estamos na caminhada. Mas quando a gente encontra uma pessoa que está em equilíbrio, ele consegue equilibrar quem está do lado. Quem de nós não conhecemos uma pessoa que nos sentimos bem com o seu abraço? Que não nos sentimos bem com a sua presença? Até no pensamento, a gente remete o pensamento daquelas pessoas. Olha, pai, me lembrei de fulano, que saudade boa, faz tempo que eu não o vejo. E a gente muda a nossa sintonia. Então, esse convite de Jesus fica para nós outros. E Jesus, nessa fala, ele promete aliviar. Eu vos aliviarei. A promessa dos alívios das dores, que se dará a partir do momento, veja que interessante, que nós nos sintonizarmos com o padrão de Cristo. Porque não basta a gente se dizer cristão da boca para fora. É uma coisa externa. Nós precisamos de uma sintonia. E a gente vê o tempo passar e algumas coisas. Eu trouxe uma carta que eu preciso contextualizar, porque é carta da minha época. Já se passou essa história de carta, tem muita gente que nunca viu nem sequer uma carta. Carta era uma coisa que a gente escrevia no papel, levava um tempo, né? Fazendo aquilo ali, dedicada, pessoal. A gente lacrava a carta, botava o selinho no correio, dava uma mão de obra danada, mas era muito gostoso você receber uma carta. As pessoas ficavam ansiosas. A mãe que tem um filho em São Paulo, telefone era super caro. As mídias sociais não existiam. Qual era o meio de comunicação? Era carta. Mas aí colava-se figurinha. E outra coisa, ninguém poderia ter acesso à carta. Violação de correspondência. A carta chegava lacradinha, a gente tinha o maior prazer em abrir. Cartão de Natal. Cheguei a comprar vários cartões de Natal. Todo ano tinha essa cultura, comprar um monte de cartão de Natal. Um cartão de Natal personalizado para a Luísa. Para ela tinha uma mensagem. Para outro tinha outra mensagem. Para outro tinha outra mensagem. Até que com o decorrer do tempo as coisas foram se facilitando. Aí já vinha os cartões de Natal com a mensagem. Você assinava só o nome. Já começou a tirar o sentimento e aparecer aí a preguiça. E as coisas foram indo. A gente antigamente falava por orelhão, que era com ficha. No início da década de 90, houve um evento em Campina Grande de altíssima tecnologia. Início da década de 90, eu fui para esse evento. Era a inauguração do cartão, do orelhão a cartão. Você ia deixar de andar com um monte de ficha no bolso, balançando, para andar com um cartão com 20 créditos, 30 créditos. Era um avanço muito grande. Os orelhões tinham um visor, você colocava o cartão, enfim. E as coisas foram indo. Hoje, com a internet, né, que também foi uma coisa que eu vim conhecer a internet no ano de 97. E aí era uma internet de escada. Aí eu esperava até meia-noite para ficar mais barato. Você passava meia hora tentando se conectar na internet, né? Fazendo aquele barulho, estava completando a ligação e a imagenzinha do telefone do computador assim. Você até cochilava, dormia. E foi esse o avanço que nós temos hoje, né?
que ficou assim uma coisa impessoal. Eu vejo uma coisa bonita, eu mando para 500 pessoas, mas é encaminhada. As pessoas não se visitam mais. O café junto com o amigo, olhando no olho, ele deixou de existir porque a gente sabe notícia do amigo pelo WhatsApp. Nós não visitamos mais os doentes, nós não conversamos mais. Ao ponto do filho no quarto começar a conversar com os pais na sala pelo WhatsApp. Ao ponto de estarmos sentados numa mesa, tudo junto e tudo separado. A internet, as redes sociais, essas mídias uniram aproximaram quem estava longe. Mas a gente tem que ter cuidado para não afastar quem está próximo. Então, nessa perspectiva, eu trouxe aqui um texto que é intitulado A Carta de Deus. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa ter uma reflexão individual dessa carta. É como se Deus tivesse feito uma carta personalizada para uma determinada pessoa. E começa assim: Olá, como você acordou nessa manhã? Eu observei e esperei pensando que você falaria comigo, mesmo que fosse apenas umas poucas palavras, para saber minha opinião sobre alguma coisa ou me agradecendo por algo de bom que lhe aconteceu ontem. Mas notei que você estava muito ocupado, tentando encontrar uma roupa que ficasse bem em você para ir ao trabalho. Então eu esperei outra vez, quando você correu pela casa de um lado para o outro, já arrumado para sair. Eu estava lá. Seria certamente poucos minutos para você dizer alô, mas você estava realmente muito ocupado. Você se deu conta que tinha que esperar alguns minutos e os gastou sentado em uma cadeira, fazendo nada. Estava apenas sentado. Então, vi que você se levantou rapidamente e pensei que você falaria comigo, mas você correu ao telefone e ligou para um amigo, para lhe contar as últimas novidades. Eu vi quando você foi para o trabalho e esperei pacientemente o dia inteiro. Com todas as suas atividades, achei que você estaria realmente muito ocupado para dizer alguma coisa. Notei que antes do almoço, enquanto esperava a refeição, você olhou em redor, mas não foi dessa vez. Talvez você sentisse um pouco sem jeito ou com vergonha de falar comigo em público. Vi quando você observou algum dos seus amigos fazendo uma breve oração antes do almoço, mas você não teve coragem. Tudo bem, o dia ainda não havia acabado e eu tinha esperança que você falasse comigo hoje. Você foi para casa e parecia que tinha muitas coisas para fazer. Depois que terminou alguma delas, ligou a televisão e gastou bastante tempo em frente à TV, curtindo a programação. Eu esperei pacientemente outra vez enquanto você jantava. E mais uma vez, você não falou comigo. Enfim, chegou a hora de ir para a cama. Chegou a hora de dormir. Pensei que, naquele momento, você se lembraria de mim, ao menos para agradecer pelo dia que passou. Mas você devia estar muito cansado. Depois que disse boa noite para sua família, pulou na cama e dormiu rapidamente. Tudo bem, talvez você não soubesse que eu estou sempre ao seu lado, mas eu tenho muita paciência, muito mais do que você possa imaginar. Desejo ensinar a você como ser paciente com as outras pessoas e como ser bom. Eu amo tanto que espero todos os dias um sinal seu, um simples gesto, uma curta oração, um pensamento de agradecimento. Sabe, meu filho, é muito difícil manter uma conversa sozinho, um monólogo. O bom mesmo é dialogar, mas, infelizmente, você não se lembra de mim. Bom, amanhã você vai se levantar outra vez para um novo dia e mais uma vez estarei esperando, talvez em vão, mas com muito amor para você. Desejo que você possa dar-me alguma atenção, um pouco do seu tempo. Tenha um bom dia. Seu amigo, sempre presente, Deus. É um cotidiano, é um dia a dia, é aquilo que muitos de nós vivenciamos. Essa agitação, que a gente já está preocupado com o que vai fazer amanhã, antes
do descanso à noite. Chegamos em casa cansado, não refletimos sobre o nosso dia e de repente a gente vê envolto em nuvens escuras. De repente nós nos sentimos mais cansados do que o normal. Nós precisamos de nutrientes para o espírito, assim como nós precisamos de nutriente para o corpo. É preciso que nós possamos estipular uma relação com Cristo para que a gente possa ouvi-lo melhor. Na leitura de abertura foi abordado o tema oração. E assim que nós fazemos essa relação com Cristo, é uma das ferramentas importantíssimas para que nós possamos ouvir o seu consolo, para que nós possamos chegar mais próximo dele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É uma promessa de Cristo. Ele oferta o alívio, mas ele não oferta a cura, porque a cura real depende de cada um de nós. É preciso que a gente busque ter essa consciência das leis divinas, que a gente busque estreitar essa ligação, para que a gente possa se ver envolvido com essa luz maior, que reflete de fora, mas que também está contida no nosso íntimo, e que muitas das vezes a gente não deixa que ela se faça. Nós nos sentimos como se fosse com a alma nublada. E aí a importância dessa interação com os nossos familiares, com os nossos amigos, com quem nós confiamos, para que a gente possa ir se equilibrando, para que a gente possa ir buscando esse contato com a divindade. É preciso que a gente desenvolva uma rotina religiosa, que a gente se envolva com essa conversa com Deus. Toda vez que nós fazemos uma oração, um canal se abre. Quando nós estamos em nossa casa com dificuldades, não precisa ser uma oração com fórmulas, não precisa ser uma oração com palavras floreadas, mas uma oração que venha do coração, uma conversa simples com Deus. Conversar com o nosso amigo Jesus Cristo. Conversar com os seres espirituais que estão trabalhando na sua seara. Que nós, muitas das vezes, até conseguimos registrar, porque nós sentimos uma sensação de alívio, nós sentimos uma sensação boa, nós sentimos paz. Mas a gente deixa passar despercebido, porque ainda precisamos alimentar a nossa fé. Então nós precisamos mais vivenciar o Evangelho de Jesus, viver mais o Evangelho de Jesus nas coisas simples. Será que não cabe a reflexão se nós não estamos ficando sofisticados demais com o Evangelho de Jesus? Precisamos fazer um encontro especial no local determinado e especial, para que isso se dê, essa vivência se dê. Eu só vivencio o Evangelho de Jesus com aqueles que enxergam Jesus conforme eu enxergo. Eu tenho capacidade de enfrentar os meus medos se eu estiver afastado disso, dessa verdade. O Evangelho de Jesus ele é vivenciado em todos os momentos. Quando nós estamos em contato com o outro, com o desconhecido, com aquele que necessita, através de tantos mecanismos, falamos a respeito da oração. Por que não orar pelo outro? Porque quando nós oramos pelo outro, nós estamos buscando o caminho de Deus, porque é uma tríade. Amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Nós só chegamos a Deus através do outro. E quando você pensa no outro, você se remete a Deus. E a presença de Deus se faz. Tem um escalonamento de Deus até chegar no nosso espírito protetor. Algumas religiões chamam de anjo da guarda. Um sentinela
que está ali presente em todos os momentos de nossa vida. Um companheiro mais experiente do que nós outros, atuando para que nós possamos caminhar com mais facilidade. Agora, ele não impõe. É tanto que em certos momentos ele se afasta, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando você precisa, ele se achega. Essa vivência se dará quando, após uma análise e reflexão das tendências e tentações que existem dentro de nós mesmos, eu vou refletir acerca das minhas tendências. Qual é a minha tendência? É me afastar disso tudo? É buscar a coisa errada? É não acreditar? Ou a minha tendência é desenvolver esse amor, é buscar esse amor, é tentar me encontrar com isso? Quais são as tentações que me envolvem? Talvez a reflexão caiba. Se tem uma tentação é porque eu tenho uma fragilidade. E essa fragilidade tem que ser trabalhada. Por isso que há a tentação. Mas a escolha é sempre nossa. Aí nós vamos passar a ação renovadora. Porque eu vou vencer essa tendência, vou vencer essa tentação, e aí vai começar a se dar a reforma íntima. Eu sou uma pessoa, em hipótese, que tem uma tentação por dinheiro. Eu faço qualquer negócio por dinheiro. É uma fragilidade. A partir do momento que eu tiver conhecimento dessa fragilidade e eu começar a recusar esse tipo de ação, eu vou estar me entregando a uma reforma íntima. Eu vou estar mudando de sintonia. Eu tenho uma tendência negativa ao sexo, à prostituição, à prevaricação. Porque, infelizmente, em algumas culturas, aquele que é liberto é libertino. E são duas coisas diferentes. A minha liberdade está naquilo que eu posso escolher. E quando eu me entrego ao vício, eu perco o meu direito de escolha. O vício é quem me escolhe. Ele que me direciona para que eu faça o que ele cobra de mim. Por que isso? Porque eu tenho a tendência. Os grupos de pessoas que são afins com as religiões, com quem é que eles se acompanham? Com os religiosos. O grupo de voluntários que gosta de fazer o bem, com quem eles se afinam? Com o trabalho no bem. O grupo que gosta de tomar a sua cachaça e falar mal da vida dos outros, vai se encontrar onde? No boteco da esquina. Só que eles não estão sós. Eles estão cercados de espíritos com a mesma tendência. E a gente vai vendo isso com o tempo. Eu não sou exemplo para ninguém, porque eu estou na base da pirâmide. Mas até o ano de 97 eu bebia. E me dizia aquela pessoa que bebe socialmente. Só que eu bebia muito. Mas eu tinha desculpa. Eu só bebia uísque. Eu só bebia cerveja. E qual é a diferença de quem bebe cachaça? Nenhuma. Nenhuma. Existem as pessoas, eu sou radicalmente contra isso, é uma posição minha. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que seguir a minha opinião, mas contra a bebida alcoólica eu sou radicalmente contra, porque eu sei dos malefícios. Eu tomava 1 litro de uísque sozinho e não me embriagava. Tive contato com a doutrina espírita, uma médium me disse: você não se embriaga porque você está com uma legião, que está aproveitando da essência do álcool, só está sobrando para você a borra. E eu fiquei espantado com isso. E obviamente eu não acreditei, porque parar de beber era difícil, era mais fácil eu continuar no vício. Hoje eu olho para trás e vejo e entendo. Eu tinha essa tendência, era uma tentação e era uma droga lícita. Então estava me prejudicando na atual conjuntura, no atual presente que eu tenho
de Deus, que é a oportunidade de reencarnar. Se eu tivesse desencarnado naquela época, como eu estaria hoje? Desconsolado. Que oportunidade que eu perdi. Como hoje eu penso, se eu desencarnar hoje, será que eu fiz tudo que eu gostaria de fazer e que eu precisaria fazer? Então nós estamos numa constante reforma. E nenhum de nós aqui na Terra estamos prontos. Nós estamos nos construindo. Mas para que a gente tenha essa base sólida, a casa edificada na rocha, que os ventos, os maus tempos, as chuvas, os trovoadas não abalam, é preciso que a gente mude o nosso sentido, a nossa rota. E o encontro com essa paz, com essa tranquilidade, com a harmonia, dá-se no equilíbrio. E muitas das vezes o equilíbrio necessita desse consolo. E aí a gente volta para Jesus, quando ele diz que tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é como se fosse aquela, eu acho que aqui nós chamamos de cangalha, né? Que coloca no cabeçote. Você bota 2 boi num carro de boi, tem aquela peça, né, que segura o pescoço dos 2 bois para que ele tracione a carroça e para que ele não fuja. É como se fosse um direcionador. Aquele jugo de Jesus, ele é leve, mas é uma condição. Cristo aí, ele vem nos contar da sua autoridade, baseada no suave poder do amor. Por que nós pensamos em Cristo hoje? Por que nós não pensamos em tantos reis que foram ditadores, que impuseram a força? Porque é diferente, é uma essência diferente, é essa a essência do amor. E ele vem ensinar para a humanidade sobre esse sentimento de amor, dando mostras. Jesus, ele exemplificou, ele não pregou. Hoje nós estamos cheios de pregadores, com o dedo riste, apontando que você deve fazer isso, deve fazer aquilo. E infelizmente, quando você conhece esses apontadores, você vê que ele não tem coerência. E aí o que é que acontece? A gente se desmotiva com a religião. As doutrinas são santas, todas elas, porque elas visam promover o homem, fazer esse reencontro com Deus. E nós também somos tendenciosos. Nós queremos muitas das vezes adaptar a religião àquilo que é mais confortável para nós outros. A religião é mais aberta, ela deixa tudo. Ela não enxerga isso dessa forma que você enxerga. Em 97 eu parei de beber. A pessoa perguntava, você é de tal religião que lhe proíbe beber? Eu digo, não. Eu me tornei espírita, credo em cruz, Ave Maria, se perdeu. Só que houve uma mudança. Porque é o despertar da consciência. Não imposto pela força. Aliás, imposto pela força da razão. Eu busco entender. E quando eu falo eu, somos nós. Nós buscamos entender as coisas. Porque é muito difícil você seguir uma coisa que você não entende. Quando Jesus recomenda aos seus discípulos que se amassem como Ele os amou, Ele falou para toda a humanidade. Desde aquela época, para ecoar até hoje. E Ele se coloca como referencial. Aprendei comigo, diz Ele, que sou brando e humilde de coração. E eu acho maravilhosa essa colocação de Cristo. Ele não impõe o ensinamento dele. A brandura, quando nós temos contato com a pessoa branda, tudo se torna mais fácil. Esse consolo vem, porque você, com brandura, você quebra a barreira. A pessoa vem com grosseria, você vai com brandura. Ela se cansa de ser grossa. Uma hora vai se cansar. E se você alcançou a brandura,
você está ali com o entendimento que venceu uma etapa da sua vida. Porque eu ainda sou bastante grosso, mas eu era muito mais grosso do que eu sou hoje. A gente, em certas fases da nossa vida, nós achamos que resolvemos as coisas com a força. E é uma ignorância tão grande, no sentido da falta de conhecimento. Um sorriso, ele abre portas. Ele traz facilidade para a gente. E a humildade, difícil de ser alcançada. A verdadeira humildade de coração. Aquela que fala pelas ações. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Consequentemente, Jesus coloca aí duas virtudes que precisamos trabalhar no nosso mundo íntimo. Pensemos nós. Eu sou brando. Eu sou humilde. Humilde não é se importar que está andando com a roupa rasgada, não. Não é isso, não. Isso é desleixo. As pessoas confundem, né? Eu sou humilde, estou com a roupinha rasgada. Não, é desleixo. Que dá para dar uma costurinha, né? Não é isso, não. É você enxergar o outro com empatia. É você não se colocar como melhor, como superior, como detentor de conhecimento, porque tem um título muitas das vezes, porque tem um cargo, porque é mais bonito. Mais bonito de que perspectiva? Para minha mãe, o mais bonito do mundo sou eu. Ninguém ganha. É isso que nós devemos refletir. Mas é isso que nós devemos construir. E ter um entendimento que não é do dia para a noite, porque assim, se eu não me acordar amanhã humilde, eu me frustro. Eu quero dormir hoje fiar e acordar Chico Xavier. Isso não vai acontecer. É centenas de reencarnação para chegar perto. Eu vou dormir hoje fiar e vou acordar Madre Teresa de Calcutá. Não vai acontecer. Irmã Dulce e tantos outros vultos. Não vai. É trabalho, é entrega, é busca. Mas para isso eu preciso estar equilibrado. E para equilibrar eu preciso vivenciar melhor o que acontece comigo. E para vivenciar melhor o que acontece comigo, eu tenho que buscar Cristo para que eu tenha consolo, para que eu tenha equilíbrio. E aí, como nós somos espíritas, nesse capítulo fala a respeito do Consolador prometido. Se me amas, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecerei, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É essa a proposta do Espiritismo, nos ensinar coisas novas e nessa roupagem reviver aquilo que Cristo ensinou-nos em outras épocas e que caiu em esquecimento, caiu em desuso pelas nossas vivências, pelas nossas escolhas. O Espiritismo vem a seu tempo agora realizar essa promessa de Cristo. O Espírito de verdade preside essa colocação dessa doutrina que fala a respeito de tudo de uma forma mais abrangente. E a doutrina espírita ela vem trazer essa consolação aos deserdados da terra, aos que sofrem, porque mostram a causa justa do sofrimento. Não é pura e simplesmente porque sofre. Imaginemos esse Deus de amor, que Ele resolve castigar um filho seu porque foi ignorante. Seria muito desproporcional, seria muito incoerente. A doutrina espírita vem trazer também, apontando
um objetivo útil para nossas dores. Não de castigo, mas de aprendizado. O que é que está acontecendo comigo hoje? O porquê que está acontecendo isso? O que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso agir com o que está acontecendo hoje, com esse sofrimento, com o entendimento que eu não quero que esse sofrimento se afaste de mim, mas que eu possa resolvê-lo, que eu possa entendê-lo, que eu possa lidar com ele em todas as suas etapas, para que isso fique um ensinamento dentro da minha alma, para que isso seja consolidado. É isso que o Espiritismo nos mostra. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala na bem-aventurança dos aflitos, pois serão consolados. Mas como é que vai se achar feliz pura e simplesmente por sofrer sem se saber por que sofre? O Espiritismo, ele mostra a causa nas existências anteriores, que nós estamos reparando alguma coisa, e nem sempre assim se dá, e na destinação da Terra. Porque nós queremos saber o que nós fomos ontem, nós façamos uma leitura do que nós somos hoje. Se eu sou uma pessoa muito prepotente hoje, como eu era numa encarnação passada? E digamos que eu sou prepotente hoje sem poder. Como eu era prepotente? Como eu seria se eu fosse um prepotente com poder? Eu sofro por causa da minha prepotência, porque as pessoas se afastam de mim. O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que trabalhar essa minha prepotência para que eu seja melhor aceito? A gente vai se trabalhando, vai se inteirando desses assuntos, vai entendendo melhor. E o Espiritismo coloca o sofrimento como causa, como crises salutares, que vai levar à cura. É como se o médico, ele colocasse você, infligisse a você o sofrimento de uma cirurgia dolorosa para que você tivesse a cura. O Espiritismo diz que é a purificação que garante a felicidade nas nossas existências futuras. E voltando para o nosso consolo, nós pensamos na questão 660 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Então, nessa minha busca de autoaperfeiçoamento, a prece como ferramenta de conexão a Deus é muito importante, porque é aí que dá, nessa conexão, a possibilidade de eu ser alcançado por essa força emanada de Deus, que vai me trazer o equilíbrio e o conforto para que eu supere as minhas dificuldades. E os Espíritos respondem: sim, quem ora com fervor e confiança é mais forte contra a tentação do mal, e Deus envia bons Espíritos para assisti-los. Então, desde que nós tenhamos fervor, desde que nós tenhamos confiança. É interessante como a gente vê essa questão da conexão com Deus, né? Como cada um de nós enxerga. Certa feita eu li em algum canto que se eu rezasse 7 Pai Nosso e 7 Ave Maria todas as noites, eu alcançaria uma graça. E eu comecei a fazer isso. Durou um mês, eu rezava 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria. No segundo mês, 6 Pai Nosso, 6 Ave Maria. No quarto mês, 5 Pai Nosso, 3 Ave Maria. No quarto mês, 1 Pai Nosso. No quinto mês, eu já dormia. É uma repetição. Não era uma coisa íntima. E foi verdade isso. Eu digo: isso não vai servir de nada, eu estou perdendo meu tempo. Chego cansado e vou ainda fazer essa bobagem. Veja que entendimento. Talvez se você, no final do seu dia, dizer: Jesus, muito obrigado por eu ter tido a oportunidade do dia. Dá-me força para que nessa noite eu possa me encontrar com os Espíritos benfeitores que me acompanham e que eles possam me auxiliar, trazendo o conforto necessário para que amanhã eu acorde renovado e durma. Foi de coração, foi verdadeiro. Essa oração passou da aba do boné, porque tem oração que só bate na aba do boné e basta, não sobe nada com quem está ouvindo, que está com o boné na plateia, porque não é isso.
É porque tem umas que não têm alcance, né? A gente fala, nem escuta as nossas orações. Sabe, meus amigos, tenho muitas reflexões para a noite, mas o nosso tempo é muito curto. Falar de Jesus é algo muito amplo, demanda tempo. E a gente se sente tão bem quando a gente está junto, porque a gente se lembra do que Jesus disse, que onde 2 ou mais estivesse falando em meu nome, eu estarei presente. Que se a gente fechar os nossos olhos, se a gente abrir os nossos corações nesse momento, a gente vai conseguir resistir à presença desse Mestre maior, junto a nós outros, nesse momento, atuando em nossas causas, através da espiritualidade amiga, dos mentores dessa casa, que nesse momento consultam nossas telas mentais, vendo as nossas fragilidades, buscando nos auxiliar, buscando trazer o equilíbrio necessário para a nossa vivência, para as nossas dificuldades, desde que nós nos entreguemos, desde que nós nos confiemos. Jesus, em sua infinita misericórdia e pela sua presença junto a cada um de nós, Ele sabe quantas lágrimas nós já derramamos, sozinhos, sem ninguém para nos entender, sem ninguém para nos ofertar um ombro amigo, sem palavra de alento, sem nenhum consolo, mas Ele está sempre a nos consolar. Jesus conhece os nossos mais secretos pensamentos, os nossos mais secretos sentimentos. Conhece a cada ovelha que o Pai lhes confiou. Jesus sabe das noites mal dormidas, quando nós nos debatemos, buscando a solução de problemas que nos preocupam a mente. Ele sabe das dores, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe quando a solidão chega próximo da gente e parece ser a única companheira, aquela que nos castiga, mas que é fiel, porque sempre está presente. No entanto, nos impõe o sofrimento. Jesus sabe dos grandes, dos imensos obstáculos que nós já superamos, mesmo que quem está do lado da gente não tenha entendido que esse obstáculo para a gente era enorme, porque na visão dele era apenas uma pequena pedra. Jesus sabe da sede de justiça que nós temos, da luta que cada um de nós desenvolve para ser a cada dia melhor do que foi no dia anterior. Jesus, Ele sabe se nós sofremos calúnias, se nós somos injustiçados. Ele sabe se nós sofremos alguma punição imerecida. Ele sabe da nossa dedicação aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, aos nossos cônjuges, seja esses filhos problemáticos ou não. Jesus sabe como é duro o autoenfrentamento de cada um de nós para vencermos a nós próprios, os próprios vícios, as tendências infelizes. Jesus, Ele conhece todas as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos medos, Ele sabe de cada ferida que foi aberta durante esse percurso até chegarmos aqui. E Ele sabe das nossas fragilidades, nas cicatrizes até das feridas que já foram fechadas. Jesus conhece profundamente a nossa insegurança, mas Ele sabe que nós insistimos, nós persistimos em caminhar, mesmo assim com os pés sangrando, porque Ele entende qual é o peso da cruz que carregamos sobre os nossos ombros. Jesus conhece com profundidade as nossas renúncias, sabe das nossas amarguras, aquilo que nos oprime e que nós não confessamos para ninguém. Jesus conhece as nossas verdadeiras ações, as ações nobres. E Ele sabe também quando nós chegamos num lugar que somos recebidos com desdém por aquelas pessoas que só sabem notar, só sabem ressaltar as nossas falhas, cheias de julgamentos e de críticas. Jesus sabe de todas as situações pelas quais nós passamos, mas Ele sabe que são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, na direção da grande luz que é Deus. Por isso mesmo, Ele assegurou: nunca estareis sós, e fez-nos o convite:
Venha a mim, todos vós que anda cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nós possamos refletir nessa noite a respeito desse Mestre maior. Que nós possamos fechar os nossos olhos verdadeiramente, buscando essa sintonia, buscando o entendimento que não estamos sozinhos, buscando o entendimento que nada acontece por acaso. Cada coisa que acontece conosco está no seu devido lugar, que nós devemos, com toda a força de nossa alma, nos empenhar para que possamos reagir a cada detalhe da nossa vida, nos esforçando para aproveitar com a máxima profundidade, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Amemo-nos uns aos outros, deixemos claro para o nosso amor que nós o amamos, porque a vida prossegue, mas é importante que possamos aproveitar todas as oportunidades benditas de estarmos aqui, vivenciando no corpo físico, nesse momento, uma experiência espiritual que vai nos conduzir para o caminho de encontro ao Pai, mas que precisamos trilhá-la passo a passo, no esforço contínuo de melhoramento, superando os trechos mais difíceis dessa caminhada, buscando o consolo no Evangelho de Jesus e seguindo em frente sempre. Que Jesus possa abençoar, que os mentores espirituais possam alcançar todas as famílias aqui representadas. Agradeço imensamente a oportunidade de estar mais uma vez com vocês e rogo ao Mestre Nazareno que seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Fialho, mais uma vez, né? Muito bom ouvir falar de Jesus através de uma pessoa tão, assim, que tem tanto para nos mostrar, né? E ele falou uma coisa que eu pontuei aqui, algumas coisinhas, né? Porque não tem muito o que se falar mais depois de tanta coisa boa que ele falou. Mas, assim, só relembrando, assim, desenvolver a fé no futuro. Ele no início, ele reportou sobre isso. E a gente tem que procurar desenvolver essa fé no futuro, porque o mundo hoje está acometido de tantas coisas que a gente só pensa, às vezes, em coisas ruins, de tanto que a gente vê coisas ruins acontecer. Mas que muitas vezes essas coisas ruins que têm acontecido aí é para coisas melhores vir para o futuro, né? Para que a gente possa aprender a desenvolver essa fé, essa esperança no futuro.